Na semana passada, queridos, nós meditamos um pouco sobre a igreja de Filadélfia, a igreja do amor entre os irmãos. E eu quero sugerir a você, porque estou começando uma série realmente, uma tarefa que eu recebi do Senhor é preparar um povo para encontrar com Ele. Tá? Então, assim, tudo que você analisar, o objetivo é este. E se você não viu da semana passada, quando nós meditamos sobre Filadélfia, ou sobre Laodiceia, que também considero que foi uma palavra importante que o Senhor nos deu, né? Procura lá, elas estão públicas no canal da igreja, você vai encontrar, você vai poder assistir, né? Para se inteirar de onde estamos indo. Nós precisamos saber para onde estamos. Você. Amém? Sim? Amém. Então, o que eu quero para mim, eu quero para vocês. Eu quero que o Senhor diga, vem bendita de meu Pai. Entra no gozo. Eu quero isso. E eu creio que vocês também querem, né? Então, glória a Deus por isso, né? Então, agora, eu quero ler um versículo apenas, agora. Vamos ler Marcos capítulo 3, versículo 32. Marcos 3, 32, me ajuda aí. E a multidão... nós vamos ter que continuar. Versículo seguinte. Ele lhe respondeu dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? Versículo 34. E olhando ao redor para os que estavam assentados junto dele, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, na nossa caminhada diária, item a item, o Senhor nos instrui. Mas também é luz para o nosso caminho, nos direcionando para onde nós precisamos chegar. Nós te agradecemos pela tua palavra. Pedimos hoje que ela seja espírito e vida em nós e que ela produza em todos nós o fruto para o qual o Senhor a enviou. E nós te agradecemos desde já, crendo que o Senhor faz não só o que nós te pedimos, o Senhor faz infinitamente mais, além de tudo que te pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que em nós opera. Muito obrigado, Senhor. Amém. Você pode sentar? Hoje eu quero destacar 3 pontos que são essenciais para aqueles que querem seguir, andar com o Senhor Jesus Cristo, que nós precisamos saber e aplicar na nossa vida. Porque não basta nós termos o conhecimento intelectual. Presta atenção, a informação, o conhecimento intelectual é muito importante. Então você lê a Bíblia e o Espírito Santo, Jesus disse, ele vos lembra o que eu falei. Então, precisamos ter o conhecimento, ter a informação. Mas a informação não muda ninguém. A informação, ela simplesmente gera uma expectativa. Olha aqui para mim. Você pode dizer, sim, eu quero, né? Glória a Deus, ou deixar para lá para outra hora. Porém, a prontidão, quando a gente recebe a informação e diz, Deus, eu quero isso na minha vida, gera um mover do Espírito Santo dentro de nós. Então, quando nós recebemos a palavra e nós recebemos mansamente o que a Bíblia diz e nós abrigamos dentro de nós, o resultado é que o Espírito Santo começa a trabalhar na nossa vida. E nós mudamos a mente. Veja bem, não é ele que muda a nossa mente. Nossa mente, Romanos 12 já diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quer dizer, a mente somos nós que temos que transformar. Então, se eu pego a informação, permito que ela entre em mim, mude minhas ideias, e o resultado disso é que eu vou, então, vai acontecendo essa transformação. Então, é muito importante quando nós recebemos a palavra e que nós queremos os efeitos da palavra, ela precisa entrar na cabeça, descer para o coração e mudar e se transmudar em ações na nossa vida. Amém? Eu quero então começar hoje lendo a Apocalipse 2, uma carta, que é uma carta muito importante, é a carta para a igreja de Éfeso.
Eu creio que o Senhor está nos direcionando. Eu estou suspeitando, porque Ele me dá assim uma coisa por semana. Estou suspeitando que Ele está nos direcionando para as cartas, para que a gente faça os ajustes que precisam ser feitos, se for necessário fazer ajustes na nossa vida. Então a gente vê e aí, né? Então aqui, leia, por favor. Escreve ao anjo. Pode ser mais alto. Nós vamos até o versículo 7. 2. Mentirosos. Continua. 3. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste e não te cansaste. Olha, é uma igreja que tem muito, tem bagagem. Tenho, porém, que deixaste teu primeiro amor. Continua. Lembra-te. Segura só um pouquinho aqui. Pratica as primeiras obras. Mas se eles faziam as obras, a primeira obra é o amor. Tenho contra ti que deixaste o quê? Ah, continua. Quando não, brevemente a te virei, se não te arrependeres. Continua. As quais eu também aborreço. Versículo 7. Ao que vencer, dar-lhes-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Glória a Deus. Então, para esta igreja, vem uma primeira ordem. Ame-me acima de tudo. Existem pessoas que servem ao Senhor e amam o seu serviço ao Senhor mais do que amam o Senhor. Sabia? Infelizmente. Amam o ministério. Não, o ministério. Existem pessoas que servem a igreja e amam mais a igreja do que amam o Senhor. Existem pessoas que amam servir os outros, tipo assim, assistência social, coisa assim, e amam mais servir, fazer essas obras de assistência social do que o Senhor. Aqui, ele diz assim, eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência. Eu sei tudo isso eu aprovo. É o que ele está dizendo aqui. Eu aprovo tudo isso. Só tem uma coisa, você deixou de me amar. Então você continua fazendo essas coisas, mas você deixou de me amar. E eu falei a semana passada que... foi semana passada ou na outra, não sei. O Senhor colocou isso no meu coração, foi uma coisa muito que pesou forte aqui. Ele disse assim, a igreja de Éfeso me deixou mendigando amor. Então, quando há alguém ou algo que a gente ama e que não tem condições de largar, se não for... Por exemplo, se eu tiver que escolher entre tal coisa e o Senhor, mas eu não posso largar disso. Então, essa outra coisa está combatendo o meu amor a Jesus. Ele tem que estar acima de tudo. Então, a ordem para a igreja de Éfeso é: ame-me acima de tudo. Acima de tudo. Eu também falei aqui sobre pais, né? E eu quero que fique bem claro, que ninguém fique meio confundido sobre isso. A Bíblia diz, e é um dos mandamentos, honra pai e mãe. Né? Honra pai e mãe. Mas a palavra pai... E é uma explicação que eu devo a vocês, que eu não dei. A palavra pai, se você for ver o Pai Nosso lá na Peshita, no aramaico, é fonte. Fonte de toda manifestação. Então, a ninguém chames de fonte daquilo que te acontece, a não ser um só, que está nos céus. Foi o que Jesus falou. A ninguém chames de pai na terra, porque um só é o teu pai, ele está nos céus. Então, você, o teu pai humano, você chama de pai.
Mas ele não é a fonte da tua vida espiritual, da tua vida emocional e da tua vida natural. Bênçãos financeiras, bênçãos de saúde, bênçãos de alegria, bênçãos de paz e também espirituais. A fonte espiritual, a fonte de onde emana todo o recurso para você, é o Pai Nosso que está nos céus. Ficou claro agora? Amém. Não quero que ninguém tenha problemas aí com seus pais humanos. Que é isso aí. Então, mas a igreja de Éfeso, ele deu essa ordem. Então, muitas vezes pode parecer que Jesus é o principal, é o primeiro amor. Mas, né? Aqui ele diz, a menos que você não me ame em primeiro lugar, eu removo o candelabro. Quer dizer, você deixa de ser igreja. Agora, no final, ele dá uma promessa que deve nos alegrar, deve nos animar. Então, assim, eu vou me examinar. Será que Jesus realmente é o meu top, top, top? Será que eu amo acima de todas as coisas? Queridos, todas aquelas coisas que a palavra de Deus diz que é para a gente fazer, por exemplo, perdoar. Né? Às vezes a gente não consegue perdoar. Sabe o que é isso? A gente está querendo uma justiça. E o Senhor diz assim, deixa comigo esse assunto. Deixa isso comigo. Me ama que eu vou cuidar do assunto. Entende? Então, assim, a questão do perdão, as amarguras, todas essas coisas, elas, além de adoecer a alma, elas tiram o foco de Jesus. Por quê? Por quê? Porque quem é amargurado, o seu Deus é a pessoa que o amargurou. Por quê? Onde é que está o pensamento? O pensamento não está em Jesus, o pensamento está na pessoa que amargurou. O pensamento está em alguém que feriu. E o Senhor diz, não, olha para mim, que lá eu cuido. Olha para mim, me ama. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Quer dizer isso também. Então, quando eu entendo que a minha amargura faz daquele que me amargurou o meu ídolo, eu preciso me arrepender. Eu preciso me arrepender. Eu preciso dizer, Senhor, eu quero levantar o altar exclusivamente para ti. Isso vale para amor para cônjuge, vale para amor para filhos, vale para amor para pais, vale para amor para, sei lá, qualquer coisa. Tudo aquilo que está te segurando, amargurado, é um ídolo. Porque está no lugar que deveria ocupar todo o teu pensamento, as intenções do teu coração, a tua gratidão, que é Jesus. Amém, queridos? Então, só que aqui no final ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, ao que vencer, dá-lhe a comer da árvore da vida. A árvore da vida é Jesus. A árvore da vida é Jesus. Ele diz assim, se você me amar sobre todas as coisas, e você vai comer da minha carne, não é esse pão, é a carne. Você vai beber do meu... Eu te alimento com o meu ser. Eu te dou uma comida que sou eu mesmo. Jesus disse assim, ele disse, vossos pais comeram maná no deserto, mas o verdadeiro pão do céu é vosso Pai Celestial que vos dá. Então, quando nós, se alguém se encontra numa situação semelhante aqui, não sei, né? As 3 ordens de Jesus, eu vou ler as seguintes também. Ele diz aqui, se você me ouvir, você vai se alimentar de mim. Eu até anotei aqui, quem ama Yeshua é alimentado de Yeshua. E fecha com aquele versículo, vocês comerão a minha carne e beberão meu sangue. O que isso quer dizer? Quer dizer ir incorporando a vida de Cristo. Não é incorporar e sair e voltar a incorporar, não. É vir, fixar residência, melhor dizendo, fixar residência e emanando da pessoa, manifestando o ser de Cristo, do qual se alimenta. Mas não pode ter nada no lugar dele. Ele tem que ser único. O altar tem que ser dele. Amém? Amém? Muito bem. Então, para a igreja de Éfeso, é isso aí. E quem... na verdade, quem não se alimenta de Cristo, quem não ama a Cristo, está à mercê de toda a doutrina, de toda a conversa mole que tem mundo afora e de toda a barbaridade que é publicada ultimamente na internet.
Mas quem ama Cristo e é alimentado por Cristo, o Espírito Santo diz, minha filha, aqui não vai, não. É furada. Entende? Por quê? Porque está alimentado e ele vê tudo e ele nos dirige. Ele nos orienta, ele lembra os versículos daquilo que ele falou e assim nós vamos indo. Amém? Então essa é uma das ordens do Senhor. Agora, nós lemos Marcos, nós fomos até o 35, né? Marcos 3, 32 a 35, a gente já leu. Para os seguidores de Jesus agora. Os seguidores de Jesus têm uma ordem do Senhor. Obedeçam meu Pai. Obedeçam meu Pai. Eu sigo Jesus. Você é discípulo? Eu estou calculando o custo, sabe? Tem muita coisa. Eu ainda estou pensando, estou seguindo Jesus, mas não ainda, né? Ainda teria mais coisas que eu sei, que eu precisaria e tal. Mas eu sou seguidor de Jesus. Então, o que ele diz aí? Quem faz a vontade do meu Pai, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Nós lemos. Vou ler tudo de novo. Marcos 3, 32. Havia uma multidão sentada ao redor dele. E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, meu Pai, né? Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Por quê? Você já se perguntou por quê? Por que obedecer? Porque quem obedece tem à sua disposição a sabedoria de Deus naquilo que você também não sabe e eu também não sei. Há coisas que na Sagrada Escritura nós não entendemos, mas quando nós obedecemos num ato de fé, mesmo sem entender, a sabedoria dele nos dá o resultado que ele planejou. Você entendeu como é que é? Então, se eu obedeço o meu sentimento, eu colho o resultado do meu sentimento, da minha alma. Se eu obedeço às minhas emoções momentâneas, eu colho os resultados. Por exemplo, quem fica com raiva fica cego. Tem até o ditado. Fiquei cego de raiva. Fica cego mesmo. Seguiu uma emoção. Não seguiu uma direção de Deus. Entende? Então, assim... Quando, mesmo sem entender, mas você analisa a Escritura e você diz, Senhor, eu não entendo, mas eu vou te obedecer. Aqui Jesus diz que você é irmão, ou irmã, ou mãe dele. Isso não tira o lugar de Maria, não. Tá? Ela é bem-aventurada. Mas o Senhor Jesus, nós não vamos tirar as palavras da boca do Senhor. O que ele falou, ele falou. Quem concorda comigo? Ele diz que todo aquele que faz a vontade do meu Pai é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Eu disse, Senhor, eu gostaria de saber esse segredo aí, como é que pode ser mãe de Jesus? Não, fica aí, porque senão pode dar heresia. Não vamos passar desse passo aí. Vamos ficar só no que o Senhor falou. Mas ele falou, sim ou não? Amém. Então, para os seguidores dele que ainda não calcularam o custo, que precisam calcular, que ainda, né, eu ainda não sei, tal, né? Obedeça. Obedeça porque ele vai conduzir e vai dar sabedoria. Amém? Aliás, é a sabedoria dele que vai trabalhar a seu favor. Agora, existe um outro grupo. João 13, 34. Vamos ler juntos. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós ameis uns aos outros. Também vós, uns aos outros, vos amei. Certo? Só até aí, por enquanto. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós vos ameis uns aos outros. Discípulo. Vida de renúncia. Por quê? Porque na Nova Jerusalém eu quero morar dentro da cidade, não nos bairros. Entendeu? Existe recompensa. A palavra de Deus fala que o Senhor recompensa aqueles que o buscam. Tem gente que vai morar no Brasil e tem gente que vai morar dentro da Jerusalém celestial, que estará nesse lugar aí onde tem Jerusalém. Eu quero morar na Jerusalém, que está descendo do céu. Quem quer morar na Jerusalém que está descendo do céu, precisa ser discípulo de Jesus.
Os outros serão governados pelos discípulos que Jesus vai mandar como superintendentes de cidades em todas as nações da terra. O milênio é o governo de Deus na terra. Desce a Nova Jerusalém, o Senhor, assentado no seu trono em Jerusalém, governa através dos seus discípulos em todas as nações da terra. Poderá haver uma pessoa que vai ser responsável ou superintendente por um distrito de Caxias do Sul. Poderá ter uma pessoa que vai ser superintendente ou governante no Rio Grande do Sul. Aliás, é isso que a Bíblia diz. Você foi fiel no pouco? Você multiplicou? Eu te dei 5 talentos, governa sobre 10 cidades. 10 cidades, é quase um estado. Vai ver a parábola lá dos talentos. É isso ou não é isso que fala? É, né? Lembra? Me ajuda a lembrar aqui. Você aplicou o que eu coloquei na tua mão? Muito bem. Então você vai, entra, você governa sobre 10 cidades, você governa sobre 5 cidades. Você não aplicou o seu talento, então pega essa cidade e dá para aquele que tem 10. Mas ele já tem 10. Mas ele sabe aplicar o que eu mando ele fazer. Então, é para discípulos. É para discípulos que governam. Mas tem aqueles que moram dentro da cidade. Dentro da cidade. Só para deixar você com água na boca como eu estou. Porque quem ama o Senhor e quem medita um pouco na pessoa dele, não tem como não desejar. Eu acho, né? Não sei. Cada um. Não tem como não desejar estar mais perto dele. Se você pensa na pessoa dele. Gente, o Rei da Glória se despoja, se esvazia da sua glória e vem para uma terra com um povo miserável, pecador, todos mortos espirituais, anda por aquelas estradas poeirentas de Israel e fala com um, é desprezado por outros e continua amando e vai buscando um e vai buscando outro e vai buscando mais um e mais um. Sem que ninguém merecesse. Ninguém merecia. Aliás, ninguém nem estava vivo para entender o que estava acontecendo. Porque todos estávamos mortos nos nossos pecados e nas nossas transgressões. Então, quando você pensa no que ele fez, eu vou dizer uma coisa para você, não leva isso... entenda muito bem o que eu vou falar agora, por favor. Tinha que ser muito homem para ser Jesus. Não podia ser qualquer ser. Tinha que ser aquele que, mesmo despojado da sua glória, diz: eu vou lá e faço, e garanto, e volto com a vitória. Entendeu que a virilidade do Senhor, 100% Deus e 100% homem, responsável, imbuído de uma tarefa e de um propósito que nada nem ninguém conseguiu desviar. Esse é o nosso Deus. Esse é aquele que diz que você é irmão. Irmã, mãe. Aqueles... então, no de cima, né, mas no de baixo também vale. Um novo mandamento vos dou. Eu estava ainda lembrando lá, é porque essa minha mãe é muito forte, né? Você há de concordar comigo. Mas João 13:34, né? Diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós vos ameis uns aos outros. Isso então é para discípulos. Por quê? Porque o discípulo se nega a si mesmo em favor dos irmãos. O discípulo de Jesus é aquele que não interessa as suas emoções, interessa considerar os outros, interessa orar, clamar e servir os demais para que ninguém vá para o inferno, para que ninguém seja condenado. Então é preciso, o discípulo, ele precisa que o ego saia de cena. É preciso esquecer a comodidade própria. Sabe? Não vou entrar em detalhes, o Espírito Santo vai ministrar a você. Versículo 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes
uns aos outros. Ou seja, os de fora, eles vão olhar e vão dizer, esses aí que se amam desse jeito, que se perdoam, que cooperam, que dizem vamos lá, que ajudam a levantar aquele que caiu, que abraçam, não, agora aperto de mão, mas que recebem, que aconchegam os irmãos, todos vão saber que esses são meus discípulos. Por quê? Porque eu sou assim, Jesus é assim. Jesus não lançou fora ninguém. Ele não lançou fora ninguém. E ele disse, este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Está em João 15, 12. Então você tem João 13, 34, tá? João 13, 35 e João 15, 12. Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E isto, se nós entendêssemos a profundidade. Eu estava meditando esses dias na igreja perseguida no mundo. E lembrei da igreja de Jerusalém. Você sabe que quando do cerco, aquela situação lá depois da morte do Senhor, eles estavam apavorados, eles se esconderam lá no cenáculo, ficaram lá, ficaram 10 dias, estavam orando lá, quando o Espírito Santo veio, e eles foram cheios do Espírito Santo. Mas depois disso, eles ficaram um tempo em Jerusalém. E o apóstolo Paulo, ele fazia coleta nas igrejas da Ásia para poder alimentar os irmãos de Jerusalém. Porque eles estavam na miséria. A igreja de Jerusalém, nossos primeiros irmãos, estavam na miséria. E a coleta entre os outros irmãos foi que alimentou eles. Então, queridos, uma das coisas para as quais os discípulos estão sempre prontos é para a perseguição. Eu vou repetir. Uma das coisas para as quais os discípulos estão sempre prontos é para a perseguição. Por quê? Porque quando vem a perseguição, a intimidação, o medo, as ameaças podem levar... Escuta isso agora. Muitas pessoas que acham que amam a Jesus a negá-lo. As pessoas que não estão se alimentando de Jesus, não estão cheias do Espírito Santo, se alimentando de Jesus... Quando vier a perseguição, elas vão dizer, não. Como Pedro disse, né? Não, eu não conheço ele, nem sei quem é esse homem. Pedro, aconteceu com ele. Será que nós somos melhores? Só que quando nós estamos unidos, quando nós entendemos que nós somos, sabe, um corpo, quando nós entendemos isso, nós estamos dando suporte uns aos outros. Suporte uns aos outros. Eu vi reportagens de homens que foram enforcados naqueles países lá que eu não vou mencionar, dizendo para a família, se apacentem, eu estou indo com o Senhor. A pessoa indo para o martírio e consolando a sua família para que ficassem firmes. Você está entendendo o que eu estou falando? Será que nós estaríamos prontos para isso? Diga, Deus tenha misericórdia de nós. Então, quando de fato nós entendemos que o Senhor diz aqui, um novo mandamento vos dou, porque o mandamento era assim, ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. O Senhor disse, deixa eu ajustar isso aqui. Ama a Deus sobre todas as coisas e se amem como eu amei vocês. Não é como você se ama. Ama seu irmão não é como você se ama. Ama seu irmão como Jesus ama seu irmão. Ama seu irmão como Jesus te ama. Essa é a renúncia dos discípulos. É por esse meio que seremos protegendo uns aos outros durante perseguições, e é por este meio também que nós podemos dar força uns aos outros para que nós possamos prosseguir. Amém, queridos? Então, eu encerrei aqui. Hoje nós vimos 3 ordens do Senhor. A primeira, me ame acima de tudo.
A segunda, obedeça a meu Pai. E a terceira, deem sua vida uns pelos outros. Amem-se assim como eu os amei. Amém, queridos?